Olá, meu nome é Fernanda Teixeira, seja bem-vindo a essa introdução às novas constelações. Meu nome é Fernanda Teixeira, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, gestalterapeuta, psicóloga transpessoal e expert nas novas constelações. Eu vou explicar por que as novas constelações têm esse nome diferenciado. Eu espero que essa aula, esse momento, te traga esclarecimento, te traga recursos, ferramentas para o seu crescimento com as constelações familiares. O que é uma constelação familiar? Primeira parte. É uma filosofia aplicada à vida através das forças do amor. O criador das constelações familiares, Bert Hellinger, fez uma descoberta como da natureza. A natureza está aí, mas nós vamos pesquisar, nós vamos entender. E ele descobriu as forças do amor, que são forças que perpassam pela gente e que afetam nossas decisões, a nossa saúde, o nosso equilíbrio, a nossa paz, em muitas áreas da nossa vida. Então, constelação familiar também é a ciência universal das ordens da convivência humana. Como eu me relaciono com os outros. Então, pode ser aplicada no âmbito clínico, através de psicólogos e outros terapeutas, no meio judiciário, onde cresceu muito, nas organizações, nas escolas, na pedagogia, aonde existe convivência humana. Aplicamos constelação familiar como uma terapia breve, profunda, que traz uma restauração da vida, porque estamos o tempo todo cuidando da vida, dessa vida que carregamos e da vida que recebemos da nossa ancestralidade. A diferença para uma constelação familiar para outras terapias é o representante. Aqui nessa foto a gente vê uma constelação que a pessoa está olhando para o representante dela mesma. E quando você tem essa visão, essa mirada, acontece uma surpresa. Bert Hellinger dizia que esta surpresa de você ver uma imagem através de uma pessoa que você não conhece, representando você ou seu sistema familiar, essa surpresa cria desidentificação, faz um clique. E aí começa uma transformação. Então, esse representante, essa pessoa, esse boneco, esse papel, esse terapeuta, que vai representar, é de fundamental importância para a constelação familiar. Os objetivos de uma constelação familiar. Primeiro é incluir os excluídos do sistema. Quem são os excluídos do sistema? Primeiro que aparece muito nas constelações são abortos, mas trivialmente são as rejeições, as pessoas que são esquecidas, aquele tio, aquela avó, aquele ex-marido, aquela ex-mulher, que é deslocado do sistema, ou aquele filho, ou aquele irmão que foi excluído por algum motivo. Então, a constelação tem o objetivo de incluir as pessoas de volta ao sistema familiar e eu vou mostrar como isso acontece. Segundo objetivo importante quando você faz uma constelação familiar é reordenar e equilibrar a vida. Porque se podemos ter uma orientação de como eu posso observar o que tem de oculto que perpassa por mim e reordenar e equilibrar a vida, você conseguiu. Você conseguiu estar bem e saudável com a vida. Outro objetivo é o autoconhecimento. Toda vez que você faz uma constelação, você anda mais um pouquinho na sua árvore familiar, você acrescenta mais uma história que você não sabia, só que esse saber é um saber de sabedoria, porque é vivencial. Você vive a constelação e você entra em contato com aquela emoção. Bert Hellinger não usava e não usa complexos para explicar. O objetivo são emoções reprimidas, emoções que não foram vistas, emoções que não foram respeitadas, que não foram acolhidas. Então, a cada vez que você faz uma constelação participando ou a sua, você vive e abre
mais autoconhecimento, você sabe quem você é, da onde você veio e fica muito melhor de você saber para onde você vai. Outro objetivo de fazer uma constelação familiar é a liberação de intrincações inconscientes do sistema familiar. O que é isso? Intrincação, emaranhamento. Quando acontecem tragédias, dificuldades, desafios muito difíceis para as pessoas que elas não estavam preparadas, elas não tinham recursos e aconteceu tal. Os laços, as mágoas, as dificuldades ficam entrelaçadas, intrincadas. E quando você faz uma constelação, você dá um olhar de respeito e amor e inclusão a essa situação e desintrinca. Entendeu? A intrincação se desfaz e acontece um efeito na pessoa. Quando isso acontece, obviamente, uma doença sai do seu processo ativo entra num processo de resolução, aí uma cura, né, uma solução acontece, um trabalho desenrola, acontece. Então é importante fazer uma constelação por esse quarto objetivo. E um outro objetivo fundamental quando a gente faz uma constelação é equilibrar e estruturar o adulto nas forças do amor. Isso aqui é uma ferramenta que ajuda o adulto a se colocar na vida, de volta, de pé, nos desafios que a vida vão aparecendo. Porque existem forças ocultas, inconscientes, familiares ou de campos sociais que nos atravessam. A gente já sabe disso na psicologia. Entretanto, a gente não tinha consciência de como isso afeta a nossa vida, saúde, dinheiro, relações afetivas, trabalho e dos nossos destinos, das nossas escolhas. Então, quando eu tomo consciência disso, eu posso reordenar o meu futuro. E aí eu ganho mais vida, que é o que as pessoas descrevem após uma constelação. Eu sinto mais vida, eu estou me sentindo com mais força, a responsabilidade e o respeito passam a habitar nesse adulto, e aí você começa a restaurar a capacidade de realização do adulto. A vida, naturalmente, começa a mudar e começa a avançar. Esses são os objetivos principais quando você faz uma constelação familiar. Como é que uma constelação familiar pode acontecer? No grupo, como você vê aqui nas fotos, ou no individual, presencial ou online. Na pandemia, a gente pode colocar isso em teste. Presencial ou online chegam no mesmo lugar. Chega lá. Claro que presencial tem um contato, tem um cafezinho, tem uma conversa, tem uma relação social, mas algumas pessoas não se sentem bem no grupo e vai ter o benefício de uma constelação familiar também no individual. Aqui no grupo é a constelação original do Heng. Foi assim que ele descobriu, foi assim que ele viu as forças do amor, assim que ele viu todas as dinâmicas que acontecem. E aqui, olha como é importante as pessoas representarem, porque o sistema humano traz informação. Também existe a constelação de cavalos, que também traz informação, também é profundo, porque quando um sistema orgânico como o nosso se coloca no lugar de alguém, as informações que chegam numa complexidade que a pessoa vai ver numa dimensão que ela entende. Ela entende, ela vê, ela sabe que aquilo ela sente interiormente. Individual acontece como nessa foto que aqui é online, que tem uma pessoa deitada com um fonezinho e eu estou orientando a constelação dela. Ela está vendo toda a imagem pela imaginação, pela visualização, por um relaxamento. Ou entre mim e a pessoa, como nessa foto aqui. Eu e a pessoa, a gente coloca as posições e chegamos nessa memória que precisa ser vista, que precisa ser integrada, nesse nível de restauração. Dá para fazer também tranquilamente. Eu não faço mais bonecos, eu já fiz muito boneco. A constelação pode ser de sapato, pode ser de papel, pode ser de pedra. Eu já estudei tudo isso. E eu sinto que com pessoas a gente chega lá, aonde é necessária a transformação e principalmente traz essa capacidade de realização do adulto. A pessoa se sente mais firme, mais equilibrada, mais conectada, mais capaz de viver a sua vida da sua melhor forma, né? Com a sua melhor presença, que eu quero dizer.
O criador das constelações familiares é o alemão chamado Bert Hellinger, um filósofo, seminarista, foi padre, missionário, viveu com as tribos Zulus por 16 anos. E essa parte é um aspecto muito peculiar do Hellinger. Há pouco tempo, numa exposição, eu vi falando sobre os Zulus, numa exposição na África, sobre a África, que a Europa, né, fatiou, distribuiu a África, né, uma parte ficou com Portugal, outra parte ficou com a Espanha, outra com a Suíça, enfim, mas os Zulus conseguiram preservar a intimidade deles, a cultura deles, e Hellinger passou muito tempo observando os movimentos. Ele já estudava terapia de grupo, já estudava psicanálise, então, de tudo isso, ele criou como um gênio, né? Uma pessoa genial desse tempo, realmente, é uma emoção eu saber que essa genialidade eu pude ter aula com ele, porque é um ser humano que veio com esse propósito, né? De trazer paz para as pessoas, que é um objetivo de constelação, trazer a paz para as pessoas. Então, ele criou a constelação familiar que leva tudo isso junto. Em 2011, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele só não ganhou porque duas mulheres dividiram o prêmio. E é daquela região ali no Oriente Médio. E super bem-vindo, né? As mulheres receberem o Prêmio Nobel da Paz. Só por isso que ele não ganhou em 2011. Então, a história da constelação familiar no Brasil, olha, a constelação chegou no Brasil em 99. O Hellinger veio aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Eu conheci em 2002 as constelações, eu fazia faculdade e pós-graduação em gestalterapia, que é muita coisa. E em 2009 a constelação chegou de novo na minha frente, na minha vida, e eu comecei a estudar a constelação, comecei a fazer as constelações. Mas em 2015, quando eu tive com o Hellinger, eu percebi que não era aquilo que eu fazia, que ele já estava nessa transformação. Na verdade, ele foi fazendo pesquisas e ensaios e erros e percebeu muitos erros que ele teve na constelação familiar e mudou. Naquele momento, ele chamava de constelação Cosmic Power. Tinha passado por constelação medial e chegou nas novas constelações. Então, em 2016, eu comecei as novas constelações. Nesse momento, eu parei de fazer constelação de toda forma e comecei a aprender de novo. E desde então, eu estudo as novas constelações e sou expert nas novas constelações pelo Instituto de Madrid, da Brigitte Champier de Ribes. Em 2019, Hellinger nos deixou, mas um ano antes ele deixou um livro de autobiografia dele, que eu sugiro ler. Quem deseja aprender sobre constelação familiar, começa pela autobiografia do Hellinger, porque ele conta toda a história e conta ali essa mudança de chamar das novas constelações para fazer uma diferença, do início dele de pesquisa e construção da constelação familiar, e aí nas novas constelações ele se coloca num lugar mais humilde, num lugar mais aberto à vida, um lugar mais de rendição, que é tudo isso que a gente vai falar aqui nessa introdução, para vocês entenderem o que é as novas constelações. Os fundamentos da constelação familiar. Olha, muita gente fala que a religião é espiritual, é uma coisa mais ligada ao negacionismo, não é não. O Bert Hellinger, genial, ele conseguiu costurar as principais escolas psicológicas que tem numa graduação de psicologia, que tem nas ciências humanas, e criou uma intervenção só com tudo isso dentro. Então, constelação é baseada em psicanálise, no psicodrama, nas esculturas familiares de Virginia Satir. Virginia Satir já fazia uma constelação familiar, mas não era como a do Bert Hellinger. Psicologia sistêmica, que cresceu junto com a Gestalt, tem a ver, psicologia sistêmica tem a ver com ciência de dados, computação de dados. Os campos mórficos de Rupert Sheldrake, que estudamos muito. Análise transacional, que é importantíssima e fundamental nas constelações. Gestalt e outros aqui, fenomenologia, teoria de campo, teoria organísmica, tudo isso está dentro de constelação familiar, terapia de grupo e a fenomenologia sistêmica, que é o que a gente mais estuda. Tudo isso junto é uma intervenção de constelação familiar, então tem um fundamento teórico profundo. Quem deseja estudar constelação
Entenda que você vai estudar um pouco de psicanálise, se souber de análise transacional, precisa saber um pouco dessas coisas para ter um fundamento nas intervenções de constelação familiar. Não é só ver o campo. Então, vamos falar das forças do amor que o Hellinger descobriu e vamos ver se estamos em acordo com as forças do amor. A primeira força do amor importantíssima, que traz a força para a constelação e, na verdade, faz a vida funcionar, é a rendição. A rendição só o adulto pode ter. Constelação familiar só adulto pode fazer, porque é uma ferramenta para o adulto, como eu disse. Criança não tem responsabilidade por si, não tem independência de dizer eu assumo. O adulto deve dizer eu assumo o que eu fiz, o que aconteceu. Então, a rendição é essa força. Sim, foi assim. Eu assinto a tudo como foi. Por que eu assinto? E nós entendemos muito bem o que está escrito aqui em português. Aceitação, eu aceito, no nosso comum falar, né, no nosso cotidiano, parece submissão. Só que eu assinto, eu vejo tudo como é, como foi, porque é a realidade dura, nua e crua, é como é. E eu sinto. Então, eu assinto tudo como foi. Então, vamos experimentar nesse momento, olhar uma situação da vida, um conflito, uma dificuldade com alguém, no trabalho, nas relações, com a vida. Olha para essa realidade, para esse contexto e diga: sim, assim foi. Foi assim. Assinto tudo como foi. Sim, nos colocamos em acordo com a rendição, a primeira força do amor. E vamos para a segunda força, que é a que traz muitos problemas na vida das pessoas, de um modo geral, que é o pertencimento. Tem uma série de problemas, vou citar uma aqui, que é drogadição, adicção, que é do pertencimento, um problema de pertencimento. Todos pertencem. A energia nunca se perde. Nunca se perde. Porque a memória familiar, ela preza pela unidade. Ó, tá todo mundo aqui. Todo mundo pertence. Essa energia está aqui. Se tem uma exclusão, alguém sai, ou um esquecimento, essa essa força do amor, que é uma força, vai fazer um movimento para pegar o mais jovem, para novamente restaurar essa unidade familiar. Então, quando alguém é rejeitado, essa pessoa, melhor, quando a pessoa se sente não pertencente, rejeitada, ela pode estar conectada, ligada, né, espiando alguém da família que foi excluída, que foi rejeitada. E diz para essa pessoa interiormente: eu como você, eu me sinto fora, não tenho lugar. E aí essa pessoa resolve fazer uma constelação, né? Ela vai fazer uma constelação porque eu não me sinto bem, eu não me sinto bem nos lugares, eu não me sinto pertencente. E aí ela faz uma constelação e olha quem é que foi excluído ou rejeitado e volta para o sistema familiar. O que acontece? Esse sistema familiar agradece a essa pessoa que teve a humildade e a coragem de olhar, de fazer algo por si, a coragem de fazer algo por si, e pelo sistema familiar, porque restaurou a unidade. Então, esse sistema familiar envia bênção, força, vida, energia, herança, e diz assim: segue, tá tudo bem aqui. E a pessoa sente: olha, eu tô me sentindo bem, assim, com a vida, ganha uma força na ancestralidade. Isso acontece quando a gente faz uma constelação. Então, vamos fazer um exercício de pertencimento. Eu vou dizer o meu nome, vou dizer o nome do meu pai primeiro e o nome da minha mãe depois. E aí vocês percebam, encaixem a coluna no lugar, encaixem a coluna,
Meu nome é Fernanda Souza Teixeira. Sou filha de Jorge William Ferreira Teixeira e Vanilde Souza Teixeira. Experimentem falar com força. Eu sou filha de e filha de, nome da minha mãe. Por que esse exercício é um pertencimento? Quando a gente estiver se sentindo fraco, uma coisa tirou a gente do lugar, façam isso. Para a gente entrar na vida, várias esferas da vida, a gente precisa de um sistema familiar para a gente entrar. É a nossa porta no mundo, o sistema familiar. O pai e a mãe. Isso traz muita força e traz o pertencimento. A terceira força do amor é bem importante, gente, para as questões de saúde. A ordem e hierarquia é regulada pelo tempo, é marcada pela data de aniversário. Então, filho mais velho, o segundo filho, o terceiro filho, os pais vieram primeiro, os avós vieram primeiro, os bisavós vieram primeiro. Quando respeitamos a ordem, nasce um amor do adulto, um amor humilde, um amor em ação, um amor fecundo. Primeiro é a ordem, depois o amor. Pelo seguinte, a ordem é um jarro, o amor é o líquido. Precisa da ordem para guardar o amor, o conteúdo. Lindo isso, né? Mas é assim. E a gente percebe isso nas relações sociais, às vezes, né? Em algumas famílias, do filho ficar no lugar da mãe, do mais novo ficar no lugar do mais velho, e o desrespeito à ordem. Isso cria uma série de dificuldades e questões físicas. Por exemplo, dores no estômago, calor, peso nos braços, peso nos ombros, porque nós não estamos respeitando a ordem e a hierarquia. Eu tomo para mim alguns lugares que não são meus. É bom a gente sempre verificar se estamos no nosso lugar, respeitando a ordem e a hierarquia. Algum grupo que você participa, trabalho, filosófico, familiar, verifica se você está no seu lugar respeitando a ordem. Se você trabalha ou vive em algum lugar que numa fileira você pode se colocar, no lado direito estão os mais velhos e do lado esquerdo os mais novos. Esse é o seu lugar. Numa empresa, quando essa ordem não é respeitada, mas tem o mais velho na empresa, chega o mais novo na empresa, uma série de dificuldades na comunicação começa a surgir. Dar e receber é uma força do amor importantíssima na nossa vida, todas são. Porque essa força do amor fala dos adultos, da relação entre adultos. As outras ordens, a rendição é com a vida. O pertencimento e a hierarquia tem a ver com com os pais e os filhos, né? Os anciões, os netos. Mas o dar e receber é intenção entre iguais, porque significa equilibrar o dar e receber amor. Significa devolver o amor recebido por igual. Vou ter umas citações aqui para a gente perceber se a gente está se colocando nas forças do amor do dar e receber. Quando infringimos essa força? Quando damos mais do que a pessoa pode devolver, isso, se a gente perceber, fere a dignidade. Não querer receber nada da outra pessoa, rejeita tudo que oferece, então você não equilibra a balança, é como uma balança, né? Pedir mais do que a outra pessoa pode oferecer. Ou não querer nada, só receber. Que, inclusive, esse é o lugar da criança. Eu só quero receber, eu não vou dar nada. Esse é o lugar da criança, porque quem recebe é a criança, quem dá é o adulto. Só que quando estamos em desequilíbrio com essa força do amor, é bom nos perguntarmos qual dos pais eu não quero tomar, qual dos pais eu não tomo, meu pai ou minha mãe. Eu tenho questões, eu tenho discussões. Ou
Qual dos pais não quero dever nada, porque eu me sinto assim? Quem estou honrando com a minha escassez, infelicidade ou desânimo? Acontece que nas forças do amor, o que nos faz nos conectar é uma lealdade invisível, um amor arcaico, como Humberto chama. Sem eu querer, sem eu saber, eu posso estar vivendo como algum ancestral meu, repetindo a minha avó, meu bisavô, meu tataravô. Não é difícil perceber isso. Em família se conversa isso. Parece muito com a avó dela, parece muito com a avó dela. Só que isso é uma honra distorcida, fora da ordem. Porque eu honro quando eu vivo a minha vida e faço da minha vida meu script novo, crio a minha criatividade, dou a minha contribuição. Quando eu repito, eu não estou honrando. Eu estou identificada. E a gente pode repetir exatamente como o pai ou a mãe fizeram, ou como eles sentem. Isso é muito fácil de perceber. Acho que eu vivo a vida igual a da minha mãe. Acho que eu vivo a vida igual a do meu pai. E aí, a nossa vida está na escassez, na infelicidade ou no desânimo. É assim, gente. Vamos fazer um exercício. Antes aqui do que a constelação pode fazer por você, vamos nos preparar com os dois pés no chão, bem apoiados no chão. Vamos nos preparar. E agora, de olhos fechados, eu observo a minha vida. Observo todos os sinais que eu recebi para mudar de direção. Os sinais que me mostravam a direção para o adulto, uma direção para mais amor adulto, mais presente. Esses sinais podem ser doenças, acidentes, crises, algum conflito, traumas. Mas tem uma presença que mostra a direção e esse caminho para mais amor adulto. Eu começo a olhar tudo, olho tudo da minha vida. Os sinais que foram chegando para me ajudar a cumprir a minha missão. Os sinais que foram me direcionando para cumprir um destino familiar importante. Agora eu posso ir agradecendo a cada um desses sinais, cada uma dessas crises duras da minha vida. E atrás eu vejo gerações, gerações. Gerações da minha família que viveram sofrimento, crises, dores, segredos.
escolho olhar tudo com amor. Tudo foi necessário. E agora, cada um pode dizer aos seus ancestrais: a energia de vocês está em mim. A energia de vocês está em mim. Obrigada a essa presença, que cada vez me coloca mais no amor do adulto. Vivo a minha vida, me ajuda a viver. Me entrego à minha missão com amor. Entrego a minha missão de amor. Respiramos, voltamos. Então, o que a constelação pode fazer por você? Eu peguei 2 depoimentos aqui dessas semanas. Gostaria de deixar meu depoimento. Eu amo a constelação, é um trabalho lindo. A Fernanda exerce seu trabalho de forma soberana, exala carinho, dedicação, ela sempre se entrega ao máximo e fica assim fácil de atingir a excelência. Me sinto extremamente grata e feliz por ter me envolvido nesse processo. Acredito e tenho certeza de que essa experiência irá reverberar em todas as áreas da minha vida. Agradeço imensamente a Fernanda pelo incrível trabalho e, claro, o amor que ela possui pelo que faz. Gratidão. Que linda, né? Estou passando aqui para agradecer pela experiência da constelação familiar. Eu tinha uma pequena noção, pequena mesmo, de como era a constelação. Ver a minha árvore genealógica feminina representada foi muito poderoso e forte. O choro que estava preso saiu e veio um alívio. Queria deixar meu agradecimento a você pelo tato, carinho e profissionalismo desde o primeiro contato. Agradecer a todos que estavam lá também. Elas estão descrevendo, essas pessoas, a sensação de mais vida, de mais presença, de mais conexão. Então, claro que as questões que elas estão resolvendo se resolveram, porque agora tem uma capacidade restaurada. É isso que a constelação vai entrar. E aqui é uma foto de um evento que eu faço, uma imersão, um retiro que chama Curando o Feminino, que eu trago as novas constelações e uma parceira traz o Sagrado Feminino. E aqui elas acabaram de fazer uma constelação, abriram os braços, que eu convido vocês para fazerem, abriram os braços e começaram a dizer, é um campo ali no Spa Maré Bonito, um vale em Friburgo, eu aceito tudo como foi e como é. Eu aceito a vida. E eu vou viver a vida com alegria. Eu estou viva. Eu estou viva. E estou pronta para fazer as minhas escolhas. E abre, sente. Se tiver uma janela aberta, olha para essa janela. Eu estou viva, eu estou pronta. Então, convido vocês para a próxima constelação familiar em grupo, que vai ser dia 12 de fevereiro, na Tijuca. Essa foto é um grupo de constelação. É muito importante participar da constelação, porque você vive essa representação ali, as pessoas não se conhecem. Esse é o formato original, como eu falei. E vou deixar mais um convite aqui, que é a imersão do Curando Feminino, que é a junção do Sagrado Feminino com as novas constelações, e aí eu uso as constelações direcionadas
para as dores femininas, para essa sensação de incapacidade, a sensação de não pertencimento, algumas mulheres têm, de não crescimento. O Curando Feminino é um trabalho que eu já faço há alguns anos, e essa edição, a Nova Mulher, da Semana da Mulher, 10, 11 e 12 de março de 2023, está aqui o convite, é só me procurar. Eu espero que essa aula tenha ajudado a colocar vocês em linha, né, em conexão com as forças do amor, em equilíbrio com as forças do amor, e tenha dado uma introdução do que é uma constelação familiar. Um beijo, até a próxima, até logo.